Em um culto de uma das nossas quintas-feiras, nós tivemos a alegria de ver uma pessoa aqui entregando a sua vida para Jesus Cristo. E hoje ela está aqui conosco, é o Rafael. Nós vamos pedir o Rafael para vir aqui à frente. Rafael, por favor. E nós vamos entregar ao Rafael a palavra de Deus, a Bíblia, como um presente da igreja para ele. Então está aqui, Rafael. Bíblia, por favor, fique aqui do meu lado. Esse é um presente da Igreja Batista Sião para o Rafael. Que Deus o abençoe no estudo de sua palavra e que Deus seja uma lâmpada para os seus pés e luz em seu caminho. Tá bom? Deus te abençoe, tá? Um abraço. Amém. Deus te abençoe. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. O Senhor Jesus Cristo disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos repetir juntos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos destacar 3 palavras, 3 ideias nesse versículo bíblico. A primeira ideia é bem-aventurados. A segunda ideia é pobres de espírito. E a terceira ideia é a expressão o reino dos céus. Bem-aventurados. Essa palavra, no Novo Testamento, ela ocorre 50 vezes. E no Antigo Testamento, ela ocorre 45 vezes. A palavra bem-aventurado, tanto na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, quanto no hebraico, a língua do Antigo Testamento, do original, ela não significa apenas isso, bem-aventurados. O sentido dela é feliz, abençoado. Então aqui nós encontramos Jesus no sermão conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, falando sobre a felicidade. Eu creio que se nós perguntássemos aqui, quem é que quer ser feliz? Todos nós levantaríamos as mãos. Quem é que quer ser abençoado? Creio que todos nós diríamos, eu quero ser abençoado. Mas se perguntássemos, quem é que aqui é feliz, está feliz, ou está abençoado, se sente abençoado, talvez nós não tivéssemos o mesmo resultado. Talvez nós teríamos pessoas aqui que não levantassem as mãos, eu não estou feliz, eu não sou feliz, eu sou infeliz, eu não me sinto abençoado. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele quer nos ver felizes. Ele trabalha para a nossa felicidade. Jesus está ensinando felicidade. Nesse início do sermão dele, nesses primeiros versículos, por cerca de 9 vezes, ele repete essa palavra, felizes, abençoados. Então, essa ênfase, essa repetição, mostra a sua preocupação, na verdade. Mas felicidade na Bíblia, felicidade aos olhos de Deus, é diferente de felicidade no conceito do mundo, na verdade. No mundo, de uma forma geral, as pessoas pensam que elas vão ser felizes se elas conseguirem algumas coisas materiais. Vão ser felizes se conseguirem um emprego melhor, mais dinheiro, um novo carro. Há pessoas que pensam assim e vivem em busca dessas coisas. Há pessoas, inclusive, que acreditam que elas vão ser felizes quando elas se casarem. E depois que elas se casam,
muitas dessas pessoas se descobrem infelizes e pensam que vão ser felizes quando tiverem um filho. E depois o filho vem e a pessoa descobre que continua infeliz. Jesus está falando sobre isso, sobre o caminho da felicidade, a estrada da felicidade. Como podemos ser felizes, como podemos ser abençoados, como estamos com a receita que temos, com a família que temos, como é possível isso, com a nacionalidade que temos. Porque há pessoas que pensam assim: não, se eu tivesse um pai diferente, eu seria feliz. Se eu tivesse uma mãe diferente, eu seria feliz. Se eu tivesse uma nacionalidade diferente, se eu estivesse num país diferente, eu seria feliz. Então a pessoa vai listando uma porção de coisas para explicar sua infelicidade. Jesus vai na contramão de tudo isso, na verdade. Então ele começa o seu sermão, o seu ensino, a sua aula, falando da coisa mais básica desse ensino. Imaginem uma escada. Então você tem vários degraus. Imagine então o primeiro degrau. Então essa primeira coisa que Jesus está falando é o primeiro degrau, é o mais rente ao chão. Significa o mais acessível a todos nós. Ele não começa felizes os mansos, não. Felizes os pacificadores, não. Ele começa falando felizes os pobres. Mais elementar de tudo. Então, para Jesus, para surpresa dos seus ouvintes, uma vida abençoada, uma vida feliz, começa com a consciência de nossa pobreza. O que Jesus não está ensinando aqui? Jesus não está ensinando que a pobreza material é uma bênção e a riqueza material é uma maldição. Não é isso que Jesus está falando, não. Na verdade, a pessoa que não tem feijão para comer, arroz para comer, não pode ser feliz, humanamente falando. Não é disso que Jesus está falando. Não é, ele não está demonizando a riqueza e deificando e divinizando a pobreza, não. Jesus está falando da pobreza material, da pobreza espiritual. Felizes os pobres de espírito. O que significa o pobre de espírito? É a pessoa que acredita que para obedecer a Deus, para fazer o que Deus quer, para entrar no reino de Deus, para entrar no céu, para viver uma eternidade com o Senhor, ela não tem recursos espirituais. Então, eu não tenho recursos humanos, capacidades humanas, intelectuais, morais, emocionais, volitivas, cognitivas, o que mais os irmãos queiram listar nesses exemplos aí. Eu não tenho recursos para obedecer a Deus. Obedecer, o que Deus me pede? O que nós vimos hoje de manhã. O que Ele nos pede? Que perdoe os nossos inimigos, que amem os nossos inimigos. Então, o pobre de espírito é a pessoa que quando ouve Deus falando isso para nós, Jesus falando isso para nós, diz o que para Deus? Eu não tenho recursos espirituais para cumprir isso, Senhor. Eu gostaria, um caso que eu conheço, de uma pessoa que teve sua mãe
e seu irmão assassinado por um ladrão, então essa pessoa diria para o Senhor: eu não tenho recursos em mim para amar o assassino da minha mãe e do meu irmão, por exemplo. Não tenho recursos para isso. Então você ouve o Senhor falando para você: você deve amar aqueles que odeiam você, orar por aqueles que perseguem você. Então você vai ouvindo as demandas do Senhor, e você chega para o Senhor e diz para Ele o quê? Senhor, eu não tenho recursos para isso. Eu não tenho condições de cumprir isto. O problema é que a maioria de nós pensa que nós temos algum recurso. Então nós vamos entrar com 50% e Deus entra com 50% para a nossa salvação, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa entrada. O bilhete para a entrada no reino de Deus vai ser assim: Deus entra com 50% e eu entro com 50%. Ou Deus entra com 80% e eu entro com 20%. Ou Deus entra com 90%, eu entro com 10%. Mas eu sempre entro com alguém porque eu tenho recursos. Jesus está falando que feliz é aquele que reconhece a sua falência moral, espiritual. Ele não tem nada, ele não tem coisa alguma para entrar no reino dos céus. É isto. É isso que significa este pobre de espírito. Então Jesus disse que a pessoa que se reconhece dependente 100%, não 90%, não 95%, não 50%, 100% dependente da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. Dessa pessoa é o quê? É o reino dos céus. É disso que Jesus está falando. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que se revelaram assim, pobres de espírito. Se eu desse oportunidade aos irmãos, eu acredito que os irmãos me apresentariam esses exemplos mesmo, da própria Bíblia. Um exemplo: Davi, o rei Davi, Salmo 51, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele vai falando sobre isso com Deus. Eu conheço as minhas transgressões. O Salmo 51 fala sobre isso, né? Muito vividamente. Salmo 51. Essa expressão de Davi no Salmo 51 é muito importante para nós. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas. Quer dizer, não de acordo com a minha justiça, não de acordo com a minha performance na lei, porque eu conheço a tua lei, eu sou nota 7, eu sou nota 8, ou sou nota 5, o Senhor tem, para minha aprovação, entra com mais 20% aí, Senhor, e me coloca a nota de aprovação 70% aí. Não é isso que ele está falando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele vai falando dessa maneira. E no versículo seguinte, o que ele diz? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Aí no versículo 3 ele fala uma coisa muito importante: porque eu conheço as minhas transgressões. Esse é um verbo muito importante na nossa vida. Ninguém pode ser pobre de espírito se ele ignora as suas transgressões. Mas se eu conheço as minhas transgressões,
Bem, eu conheço as minhas transgressões em casa, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, na rua. Eu conheço as minhas transgressões. Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço o meu saldo. Eu sei que está negativo diante de Ti. Eu sei que estou falido diante de Ti. Então, quando você conhece as suas transgressões, não as transgressões dos outros, não dos membros da sua casa, não dos membros da igreja. Quando você conhece as suas transgressões, aí você está no caminho de acordo com Jesus. Qual caminho? Para ser o quê? Para ser feliz. Para ser feliz. Para ser feliz. Então ele diz, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Está sempre diante de mim. Não o pecado dos outros, mas o meu pecado. Não o pecado do meu pai, não da minha mãe, não do meu irmão, mas o meu pecado está sempre diante de mim. Então Davi é um exemplo. Há outros exemplos na Bíblia. Um outro exemplo é Isaías, que diz, ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros. Há um exemplo, há vários exemplos que Jesus mesmo nos deu, contando histórias. Certa ocasião, Jesus foi almoçar, foi fazer uma refeição, a convite de um líder religioso. Um líder religioso convidou Jesus para fazer uma refeição na sua casa. E no meio da refeição apareceu uma mulher que era prostituta. E apareceu na casa. E diz-nos Jesus, diz-nos o texto bíblico de Mateus, que essa mulher começou a chorar aos pés de Jesus. Então, esse Simão, esse líder religioso, olhando aquela mulher aos pés de Jesus chorando, e vendo Jesus, que Jesus não fazia nada, não se incomodava com isso, Simão começou a pensar mal de Jesus. Se esse Jesus fosse mesmo o Hamashia, se esse Yeshua fosse o Hamashia, fosse aquele Ben Hashem, o Filho do Eterno, o Filho do Senhor, se fosse mesmo isto, ele saberia quem é essa mulher. Saberia que ela é essa prostituta, não deveria estar aqui. Jesus conhecia o coração de Simão e disse assim para Simão, Simão, eu tenho uma história para te contar, queria te fazer uma pergunta. E Simão disse, fala, mestre. E Jesus disse, Simão, tinha um credor que tinha 2 devedores. Um devia $100.000 e o outro devia $10. Então, um credor tinha quantos devedores? 2. Um devia quanto? $100.000. E o outro devia $10. Não, $10. O outro devia só $10. Pouca diferença ou muita diferença? Muita. Então Jesus falou, Simão, me conta uma coisa. O credor perdoou aos 2 devedores. Simão, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Fala, mestre, qual é a pergunta? Em sua opinião, Simão, qual dos 2 devedores vai amar mais o credor? Qual a resposta que Simão deu? Simão falou para Jesus, mestre, esta é fácil. Esta é fácil. Quem vai amar mais o credor é aquele que devia mais, que devia $100.000. Aí Jesus falou para Simão, Simão, é isto. Você age como credor, como devedor que devia apenas $10. Você ama pouco. Eu vim à sua casa, Simão, com os meus pés cheios de poeira, sujos, você não limpou os meus pés. Mas esta mulher que está aqui na sua casa, está limpando os meus pés com as suas lágrimas. Simão,
É o nosso costume, quando a gente recebe um hóspede, mostrar o nosso amor por isso, lavando os seus pés. Você não fez isso comigo, Simão. Mas essa mulher está fazendo com as suas lágrimas. Simão, você não me deu um beijo. Aqui na nossa cultura, Simão, quando a gente recebe um hóspede, a gente beija o hóspede. Mas sabe de uma coisa, Simão? Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Você sabe por causa de quê, Simão? Ela se sente grata pelo que eu fiz, os demônios que expulsei da vida dela, as lições que eu ensinei para ela. Você, Simão, você acha que não tem demônio algum, na verdade. Sua religiosidade é o próprio diabo, Simão, na verdade. Você está endemoniado e não sabe. Você parece ter luz, mas na verdade você tem trevas. Você julga precipitadamente, você está me julgando precipitadamente. Você está pensando mal de mim, está pensando mal dessa mulher. Você está se colocando como juiz de todos aqui, Simão. Então essa é uma outra história de quem é o pobre, que Jesus contou, e quem não se sente pobre. Então Jesus diz que o pobre é essa pessoa, que tem consciência das suas misérias. Jesus contou outras histórias, falou de um religioso e uma pessoa que não era religiosa. Os dois foram ao templo. Um chegava no templo e dizia: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais. Eu não sou como os demais homens. Eu sou 10. Eu sou 10. Então Jesus disse que o outro chegava no templo, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Então no Sermão da Montanha, o primeiro degrau do que Jesus está nos ensinando é o seguinte: você não pode ser feliz, você não tem como ser feliz, enquanto você não tem consciência dos seus erros, das suas falhas, da sua falência moral e espiritual. O caminho da felicidade é isso. É assim que o mundo pensa? Não. O mundo pensa exatamente o oposto, não é verdade? Exatamente o oposto. Então nós vimos felicidade, o pobre de espírito e agora o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Bem, o reino de Deus é um dos temas mais importantes em toda a Bíblia. É possível que, se nós perguntássemos aos irmãos aqui, antes de falarmos nesta noite, qual é o tema mais importante da Bíblia, eu duvido que nós tivéssemos alguém aqui dizendo o reino de Deus, se você tivesse apenas a oportunidade de falar uma coisa, na verdade, ou duas coisas. Eu não sei se nós teríamos aqui alguém colocando o tema da Bíblia é o reino de Deus, mas esse é um tema importantíssimo. Há teólogos que dizem que esse é o tema central da Bíblia, o reino de Deus. Há outros que dizem que é a promessa, há outros que dizem que é a aliança, há outros que dizem que é Deus. O tema central da Bíblia é Deus. Ele é o tema central. Não é Moisés, não é Elias, não é Paulo, não é Pedro. O tema central é Deus e o Deus revelado em Cristo Jesus. Bem, mas há outros que dizem, não, o tema central da Bíblia é o reino de Deus. O reino dos céus que nós temos em Mateus é a mesma coisa que o reino de Deus. Mateus evita falar reino de Deus, porque ele está escrevendo para os judeus. Então ele tem essa preocupação de não usar o nome, nem a palavra Deus, que não é necessariamente o nome do Deus de Israel. O nome de Deus de Israel é um nome impronunciável, são 4 letras. É o Iod, o Re, o Vav e o Re. Então, 2 Res, um Iod, um Vav. Ninguém sabe a pronúncia desse nome. Se alguém disser que sabe, está mentindo. Então não sabe, ninguém sabe a pronúncia certa desse nome. Esse nome não é pronunciado por judeus nenhum. De tanta reverência que ele tem por esse nome. Na verdade, quando eles vão falar nesse nome, eles falam Hashem, que significa literalmente o nome, para evitar
usar o tetragrama sagrado, na verdade. Então, mesmo a palavra Deus não sendo o nome do Deus de Israel, Mateus, como um judeu, até hoje eles fazem isso, Eles, quando vão escrever, não escreve Deus com D-E-U-S, na verdade, omitem uma letra do nome, em todos os idiomas, em inglês, em qualquer idioma. Então, o reino dos céus é a mesma coisa que o reino de Deus. Mas o que é isso? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a fonte, é o recurso disponível por Deus para suprir todas as nossas necessidades. O que é o reino de Deus? O reino dos céus é o recurso de Deus para suprir todas as nossas necessidades. Que necessidades? Necessidade de paciência, necessidade de mansidão, necessidade de humildade, necessidade de perdoar os outros. Tem a ver com a mensagem de hoje de manhã ou não? Sim. Tem. As coisas têm tudo a ver. Então, Senhor, eu não tenho dificuldades para perdoar. Então, nós precisamos dos recursos do reino de Deus, que pertence a Deus, que vem de Deus, os recursos de Deus, o reino dele. Quem é o reino dele? O que é o reino dele? O que é isto? O reino de Deus na Bíblia, uma maneira de vermos o reino é o próprio Jesus. Jesus é o reino de Deus, Jesus é o reino de Deus e Jesus revela o reino de Deus. Quando Jesus começa a pregar, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Ele começou a falar nisso. Há uma outra coisa que é o reino de Deus, é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Espírito Santo de Deus. O reino de Deus é esse aplicativo que é colocado no nosso ser interior, no nosso cérebro, nos nossos neurônios, no nosso espírito, que vai suprindo as nossas necessidades de alegria, de felicidade, de luz, mesmo enquanto em volta de nós há densas trevas, há muita injustiça, há muita guerra, mas dentro de nós temos uma paz que excede por causa desse aplicativo, por causa do Espírito Santo de Deus, por causa do próprio Jesus. Há um texto bíblico em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, que as pessoas disseram assim para Jesus, os fariseus, quando perguntam sobre o reino de Deus, como é que será o reino de Deus? Aí Jesus disse: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem com aparência. Você não vai vê-lo aqui, não é isto, não. Não é o exterior que vai marcar a presença do reino de Deus. Aí o versículo seguinte, Jesus diz: porque o reino de Deus, ele está dentro de vós, entre vós. Entre vós aqui, eu combinei com o irmão Wesley para ele projetar essa palavra, para explicar para os irmãos que essa tradução não é a melhor tradução. Mas eu tenho certeza que os irmãos que estão com a Bíblia aberta vão poder me dizer se tem alguém aqui que está dentro de vós. Lucas 17, 21. Da irmã Mariana está dentro de vós? Quem mais? Muito bem, Duda também está ali dentro de vós, Então, quem não tem dentro de vós, coloca assim, escreve, pega uma caneta impressa, escreva dentro de vós. Aí você vai explicar para a pessoa que essa preposição em grega que está aí, traduzida por entre vós, deveria ser dentro de vós, porque a preposição entos é uma preposição, como é que fala a preposição? Entos, é como se fosse E-N-T-O-S, vamos lá?
entós, acento no entós. Não é ectós, que é fora de vós, que é o exterior. Então, Jesus está usando essa preposição aí. O reino de Deus está dentro de vós. Em Mateus, capítulo 23, nós temos mais uma vez o Senhor Jesus Cristo falando sobre esse assunto. Mateus 23, 26. Nós temos as duas preposições no texto de Mateus 23, 26. Nós temos a preposição ectós, que significa fora, no exterior. E temos a preposição entós, que significa dentro. Então Jesus diz: fariseu cego, limpa primeiro o quê? Qual é a preposição aí? Entós, isso aí. Limpa o interior do corpo e do prato, para que também, o quê? Qual é a preposição grega? Ectós. Muito bem. Então Jesus disse lá, vamos pensar agora em Lucas, capítulo 17, 21. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Dentro de vós. O Espírito Santo de Deus está aqui em mim. Então eu estou sentindo infeliz, não estou me sentindo abençoado. Não. Temos o Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito, de acordo com Paulo aos Gálatas? É amor, é alegria, é paz, é mansidão, é bondade, é gentileza, é domínio próprio. Senhor, eu preciso desses recursos, eu preciso disso. Dê-me, Senhor, dê-me esses recursos. Dê-me esses recursos. Eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que gostaria de, nesta noite, dizer para Deus: Senhor, eu sou esse pobre. Eu reconheço os meus pecados, os meus erros. Sabe de uma coisa, Senhor? Eu conheço os meus pecados. Conheço as minhas falhas em casa, na rua, no trânsito, no trabalho. Eu conheço, Senhor. Eu preciso do teu perdão, da tua paz, da tua limpeza, da tua purificação, da tua força, Senhor, para enfrentar os problemas desta vida. Senhor, eu preciso, Senhor. Essa palavra no grego pobre, literalmente pictós, significa literalmente aquele que está pedindo diariamente. Você conhece alguém que está sempre no supermercado ou na farmácia, todos os dias pedindo? Já viu alguma pessoa assim? Não temos pessoas assim no Brasil? Pois então, é esse pedinte espiritual que Jesus está falando, esse pedinte espiritual que está todos os dias diante de quem? Diante de Deus, não diante do pastor, não diante de Deus. Senhor, estou aqui de novo, outra vez. Senhor, segunda-feira hoje, minhas mãos estão aqui estendidas diante de Ti. Senhor, sou um marido que precisa da Tua graça, sou um pai que estou falido, Senhor, sou um irmão, sou um filho. Senhor, não tenho sido bom, não tenho tratado as pessoas bem, Senhor, não tenho sido humilde, não tenho sido sábio, não tenho sido manso, tenho sido agressivo, Senhor. Perdão, Senhor. Dá-me os recursos que eu preciso, Senhor. Jesus disse que esse pobre, se ele reconhecer essa pobreza, dele será o quê? Todos os recursos do céu, de Deus, não da terra, serão disponibilizados para ele. Aleluias, irmãos. Glórias a Deus, meus irmãos. Quero orar por você. Você que está aqui, que sente que precisa desses recursos de Deus para ser feliz, para ser abençoado e para abençoar a sua família, abençoar as pessoas. Se você sente essa necessidade,
desses recursos de Jesus, do Espírito Santo. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Vamos orar. Pai, eu preciso de Ti. Eu não tenho a paciência que deveria ter. Não tenho a paz que precisaria ter, que devo ter, a bondade. Ó Senhor, não tenho forças para perdoar como deveria. Perdão, Senhor. E ajuda-me, por favor, a vencer as minhas fraquezas. Com a Tua graça, com os ensinos do Teu Filho Jesus, com o poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Toma a minha vida, toma o meu coração, toma o coração das pessoas que levantaram suas mãos. Cada irmão, cada irmã, cada mulher, cada homem, cada jovem, cada menino, cada menina, Senhor. Cura-nos, limpa-nos, em nome de Jesus. Amém.